Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Bom dia, querido. Graça e paz. Nós estamos iniciando o mês de fevereiro. E como não é obrigatório, mas é algo que o Senhor tem inspirado nessa igreja, nós vamos ter um tema para esse mês de fevereiro também. Isso não é obrigatório, isso não é uma doutrina, não tem que ter, mas quando tem é bom, porque nós seguimos o caminho e entendemos que Deus está querendo tratar conosco sobre alguma coisa, amém? E o tema proposto para esse mês se chama Serviço do Reino. Nós vamos tratar esse mês, ao longo desse mês, sobre alguns assuntos específicos da importância de servir no reino de Deus. Não só na igreja local, não só no seu departamento, não só com o serviço ministerial, mas também com tudo aquilo que abrange o funcionamento do corpo de Cristo nessa terra. Amém? Então, eu tentei preparar uma ministração para vocês, mas eu preparei um seminário de 10 dias. E aí eu vou tentar entender o que o Espírito Santo quer para hoje, amém? Mas tem um livro aqui escrito para você. Realmente é um assunto que eu gosto muito, né? Para quem conhece um pouco sobre linguagem do amor, a minha linguagem de amor é serviço. Então, provavelmente, quando eu quiser demonstrar meu amor por você, eu vou estar te servindo. E eu vou reconhecer essa linguagem de volta. Para quem não está familiarizado com o assunto, existe um livro que fala de 5 tipos de linguagem de amor. E algumas delas são muito diferentes. Tem pessoas que têm como linguagem de amor palavras de reconhecimento. É aquela pessoa que você precisa reconhecer, elogiar. Ela gosta muito do que é dito. Não é meu caso. Amém? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ação. Valorizo o reconhecimento, gosto, mas não é aquilo que mais mexe comigo. Eu gosto muito, na verdade eu nem sei receber elogio. Provavelmente se você já tentou, você se decepcionou um pouco, porque se você disser que a minha blusa tá bonita, eu tô melhorando, tá? Eu tô crescendo, mas eu vou dizer assim, ai velha. Eu tenho dificuldade de lidar com isso. Tô melhorando, tô com 56, até 70 a gente resolve essa parada aí, amém? Mas não é a minha linguagem preferida. Tem pessoas que a linguagem é presente, tem pessoas que a linguagem é tempo de qualidade. Aquela pessoa que não basta estar, tem que participar. Amém? Você não pode só comer com ela, você tem que comer de frente, olhar nos olhos dela e ouvir o que ela está falando. Também não sou exatamente eu, que muitas vezes já deixei você no vácuo no corredor, porque resolvi o negócio sair andando, né? Estou melhorando. Tudo isso eu tenho consciência, amém? Queridos, deixa eu dizer para você, é segurança para a minha vida que você conheça meus defeitos. Porque aí você não se decepciona comigo e eu não sou perfeito, estou longe de ser, mas estou em aperfeiçoamento assim como você. Então, nós temos essa linguagem. A linguagem de serviço é muito forte para mim. Eu reconheço amor através de serviço. Mas além do meu temperamento, eu creio que Deus também reconheça isso. Agora, é importante que a gente entenda o que é servir, o que é serviço. Ora, dependendo de quem você vai lidar, dar atenção é serviço. Para alguém que tempos de qualidade é importante, é muito melhor você sentar à mesa com ele, enquanto faz a comida, e picar a cebola junto, do que entregar um prato feito. Porque o que ele espera, a expectativa dele é essa. Então, as pessoas são muito diferentes, e nós também temos atributos diferentes. Então a gente não pode generalizar serviço como somente atos de execução. O serviço não é só um ato de execução, uma atenção, uma preparação. Um ministro que, como eu ontem, passou o sábado orando e estudando para te entregar uma palavra em 50 minutos, eu não estudei 50 minutos, eu me preparei o dia inteiro. Até porque depois que a gente mexe, quem é ministro sabe, né? A gente começa a mexer, aí aparece outra coisa, aí escreve um livro, igual eu fiz ali, para devolver a você em 50 minutos, né? Aquela história do médico, ele não te cobra consultas de 15 minutos. Às vezes você sai revoltado do dermatologista, porque ele não encostou em você, porque ninguém vai ficar encostando em doença de pele, né?
fez uma receita com etiqueta. Quem já foi na receita de etiqueta? Ele olha para você, não encosta em você, pega uma etiquetinha, cola ali, em 5 minutos, você esperou 2 horas lá fora, 5 minutos, diz para você o que tem que tomar e vai embora, você sai lá revoltado. Falei, meu Deus, eu fiquei 2 horas aqui, paguei uma fortuna para esse cara colar uma etiqueta no papel. Não, querido, você pagou para ele estudar 7 anos para colar a etiqueta do papel em 5 minutos. Entendeu? 7 anos se preparando para olhar para você, não precisa nem encostar e colar a etiqueta lá e curar você. Então, a gente precisa entender que o serviço varia. E é importante, ao longo desse mês, nós vamos tratar um pouco sobre isso. Mas eu quero trazer para você um pouco da visão local antes de começar. Como sou eu que estou abrindo o mês, normalmente é o mestre, mas dessa vez eu quis, pelo assunto, abrir o mês. Eu quero tratar com você como a nossa igreja entende o serviço no reino. Porque é muito importante você se localizar com o entendimento da visão local. Diferente de algumas igrejas, e entenda que isso não é nenhum demérito das outras igrejas, é só uma visão local, amém? Diga comigo, é a visão local. Então a gente não critica nenhuma visão de outro lugar. Deus tem uma visão para cada povo. Mas na visão da igreja local, nós não trabalhamos com voluntários de culto. O que são voluntários de culto? Algumas igrejas chamam os trabalhadores da igreja de voluntários. Só, querido, voluntário é ONG. Você vai se quiser. A gente não trabalha com voluntário. A gente também não necessariamente trabalha com obreiros. Porque quando a gente fala um pouco de obreiro, a gente pensa muito em execução. E existem pessoas na igreja que servem a igreja sem necessariamente estar envolvido com a execução. Então a gente também não chama necessariamente de trabalhadores somente, porque envolve pessoas que trabalhador, a gente também lembra muito de diaconia, que é o serviço visível, né? Então nós gostamos nessa igreja de chamar a todos aqueles que servem de alguma maneira a igreja de sacerdócio. Por que sacerdócio? Porque o sacerdote é aquele que foi separado para cuidar das coisas sagradas. Amém? Quem cuida da arrumação das cadeiras da igreja, cuida de uma coisa sagrada? Quem cuida da manutenção do ar-condicionado da igreja, cuida de uma coisa sagrada? Querido, tudo que está aqui fisicamente não pertence a nenhum de nós. Pertence ao Senhor e, se a gente for falar de forma natural, ao Ministério Verbo da Vida. Quando a gente compra uma cadeira para a igreja de Campo Grande, ela pertence ao Ministério Verbo da Vida. Porque amanhã, se o Ministério Verbo da Vida quiser mudar o pastor, quiser mudar a organização da igreja, ela pode levar as cadeiras para outro lugar. Porque é do ministério. Tudo que você oferta e compra nesse lugar é do Ministério Verbo da Vida. Não existe, isso aqui é do pastor Calxan, não tem. Entrou para a igreja, está em nome da igreja, é do Ministério Verbo da Vida. Agora, o Ministério Verbo da Vida confia a gestão desses bens ao pastor local, certo? Mas não é nosso. Por que é importante você entender isso? Porque nada que você faz aqui, você faz para ninguém específico. Tudo que é feito nesse lugar é feito para o Senhor. Amém? E se você é uma pessoa que precisa de palavra de reconhecimento, graças a Deus tem a mulher do pastor, né? Oh, que sucesso! A mulher do pastor, você vai dar uma bolsa para ela de papel e vai ter dentro lá uma coisa que ela não sabe o que é. Ela vai fazer uma festa. Não, por quê? Porque ela vai manipular isso? Não. É porque só de você ter dado alguma coisa para ela e dito que lembrou dela, já é uma festa. Lembro que uma vez aqui ela ganhou um airfry, quando o airfry era meio que uma novidade. E aí ela abriu a caixa do airfry. E não era TDAH não, é porque realmente ela viu o manual de receita do airfry e já era o suficiente para ela. Ela celebrou aquele manual. Aí alguém teve que ir lá dizer para ela assim: tem um airfry aí dentro. Mas se fosse o manual, ela já estava feliz. Ela tem essa facilidade de celebrar e de elogiar e de falar de afirmação. Talvez que seja a linguagem dela também. E muitas vezes com o pastor você vai fazer e eu vou ser aquele pai
pai, né? Que você tira 10 na prova e fala assim, fez mais que obrigação. Estou melhorando, mas eu sou serviço. Então por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você fizer algo na igreja local, esperando retribuição humana, você pode se frustrar. Porque vai depender do temperamento do seu líder. Olha que problema, você ter seu relacionamento com Jesus balizado no temperamento do seu líder. Fracasso, querido, garantido. Porque o seu líder um dia não vai reagir da maneira que você espera. Por quê? Porque tem coisas que para você não é importante. Para você, eu não tenho essa necessidade de alguém sempre dizer que o que eu fiz está bom. Eu não tenho. Eu quero que pegue junto. E também não sei se eu vou elogiar sempre. Para mim, repetir o prato é elogio que a comida está boa. É mais que suficiente. Eu não vou repetir o que está ruim, amém? Então, assim, a gente precisa entender que a gente serve ao Senhor. Pastor, o senhor já se decepcionou com liderança? Essa semana não. Mas vez por outra, querido. Por quê? Porque a linguagem é diferente. Aquilo que eu acho que eu estou abafando, a pessoa não está nem aí. Aquilo que eu fiz, que nem percebi que fiz, a pessoa acha o máximo. Então, a gente não pode balizar o nosso serviço ao reino esperando respostas humanas. Se você fizer isso, o diabo vai perceber e ele vai te frustrar. O diabo não muda meu temperamento nem o seu, mas ele conhece. Lembra que ele anda ao derredor? Então ele sabe que eu não sou uma pessoa que faço ligação de familiares. Não, eu tenho dificuldade nessa área. Estou me abrindo bastante para você não se decepcionar. Eu estou me balizando para você não se decepcionar com o líder. Mas eu não lembro. Se você não estiver de mão dada com seu marido ou com a sua esposa, eu não lembro que vocês são casados. Se vocês andam separados na igreja, eu sei quem é um, quem é outro, mas eu não sei que são casados, não. E o filho? Nem pensar. Está lá no DI. A minha esposa lembra você, sobrenome, sabe a ligação, sabe qual parente seu trouxe você para a igreja. Que bom, glória a Deus. Amém? Mas vou te dizer, eu lembro quando você falou comigo ali no corredor a posição que você estava. E por que você falou e com qual expressão você falou, se você estava sofrendo ou feliz. Porque eu guardo isso, eu sou visual. Talvez ela não lembre. Então os líderes vão mudar, as pessoas vão mudar. E se a gente servir na expectativa de receber das pessoas, deixa eu dizer, querido, você vai se decepcionar, porque o diabo vai achar o dia que você não está bem, vai juntar com o dia que seu líder não está bem, você vai estar com a expectativa lá em cima e ele vai frustrar a sua expectativa, porque ele conhece a fraqueza do seu líder e a sua. Então ele vai gerar ocasião para isso e vai fazer o que ele faz de melhor, colocar um holofote nisso. Porque da mesma maneira que Deus faz conexões, o diabo, que é um imitador, ele também proporciona algumas situações. Então cuidado para que você não esteja fazendo coisas para o seu líder ou esperando reconhecimento humano. É muito complicado isso, principalmente no reino de Deus. Pode ser que você vire mãe de sua mãe, falar com Jesus, que você quem vai sentar na direita, quem vai sentar na esquerda. A gente não pode viver sob essa base de reconhecimento humano. Amém até aqui? Então somos sacerdotes. Por quê? Trabalhamos para o Senhor. Querido, pensa, são mais de 1.000 pessoas cadastradas na igreja, em torno de 1.400 e 1.500. As pessoas se cadastram e a gente não tem controle de quem vem e quem não vem, mas tem cadastrado 1.400 e poucas pessoas, 1.500 pessoas fizeram o formulário aqui, além das que já entraram e saíram. Pensa se tem possibilidade da gente conseguir atender a expectativa dessas pessoas todas. Tem não, querido. A gente vai falhar, inevitavelmente vai falhar. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para você entender. Eu tenho muitas habilidades e não tenho modéstia de falar delas. Eu sou muito organizado, eu sou empreendedor, eu consigo ter uma visão ampla das coisas, eu consigo dar uma palavra necessária para a igreja, eu amo fazer gabinete de atendimento, mas eu tenho uma fraqueza. Vou falar logo também para você não se decepcionar. Eu não sei fazer visita sem ser convidado.
Eu não sei, eu tenho timidez para isso, de ir na sua casa de surpresa. Eu lembro logo daqueles videozinhos do pastor que chegava na hora do almoço. Eu sou muito reservado na minha vida. Para entrar dentro da minha casa, quem está aqui perto de mim sabe, minha casa tem o átrio, tem todos os departamentos. Tem muita gente que é só no quintal, churrasco, mas não vai entrar na minha casa. Minha casa é sagrada, é minha. Não é da igreja, é minha. Então ali, naquele pátio, algumas pessoas, são todas não, algumas, vão estar lidando ali num churrasco, numa coisa. Aí depois tem a entrada da copa, cozinha, e tem uma porta que fecha para a parte íntima da casa. Meu quarto, a minha sala é fechado. Nessa cozinha, alguns entram. Mas dessa porta para lá, da igreja toda de 1.400 pessoas, eu creio que 15 entraram. Pastor, é minha intimidade. Não quero. E no meu quarto de casal, se você entrou, foi de abusado. Porque eu não deixo entrar. O meu quarto de casal é o meu lugar com a minha esposa. Nem filho dorme na minha cama sem a minha autorização. Pastor, o senhor é muito sistemático. Que bobagem. Mas o que significa para você? Eu entendo a minha casa como lugar de preservação. Eu tenho minha vida pública o tempo todo, a minha vida é pública o tempo todo. Mas eu tenho minha casa como lugar de preservação. Então, como eu sou muito reservado com a minha casa, eu tenho dificuldade de entrar na sua. A minha irmã, ela conseguia ir na sua casa e ela estampava a panela para ver o que tinha bom, amor. Isso para mim é o cúmulo do absurdo. Eu fui criado para nunca abrir o armário do seu banheiro para ver se tem um fio dental, uma escova de dente. Eu não vou abrir, eu vou perguntar a você, porque lá dentro pode ter o absorvente da sua mulher, eu não preciso ver. Então, é a minha cabeça, estou me expondo para você. Então, eu tenho dificuldade de acessar a sua intimidade sem você me convidar. Então, você que está nessa igreja deve ter recebido nenhuma visita do pastor. Por quê? Porque é uma dificuldade minha. Mas eu tenho pastores que amam. Pastor Arouca, Jesus do céu. Tem que avisar, não vem hoje não que eu vou sair. Ele ama. Que bom, cada um tem sua característica. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque você precisa entender que você não pode ter expectativas de reação humana para servir ao Senhor. Porque aí o diabo vai ter muita facilidade de tirar você do serviço. Então, antes da gente entrar em todo o tema que a gente vai entrar esse mês, eu estou te dando a vacina. Amém, queridos? Eu sou muito bom, um sucesso para sepultamento. Adoro. Eu arrumo defunto, eu troco roupa. Eu tenho meus truquezinhos para você ficar feliz, que eu não vou dizer no dia do sepultamento, porque eu sou parceiro do cara que arruma o defunto. Eu lido com isso tudo numa boa, muito fácil. Troco roupa, carrego caixão, faço sepultamento, vejo se tem água, vejo carro para levar a viúva que está no sol. Eu tenho logística para isso, eu me envolvo, eu consigo fazer, eu não tenho restrição nenhuma. Mas eu não sei lidar com o luto. E agora? Eu vou ter que arrumar um pastor para fazer isso. Por que eu não sei lidar? Eu nunca vivi. Todas as vezes que houve um luto na minha vida, filho de erro médico com 3 dias de vida, irmão de suicídio, pai, mãe e avó de câncer, eu vivi. Sabe o que eu fiz todas as vezes? Igual Davi. Acabei de enterrar, banho, barba e vou trabalhar. Por quê? Eu não sei fazer mais nada depois daquilo. Até morrer eu estou lá do lado. Eu vou pegar junto, eu vou ficar no hospital. Já dormi no hospital em cadeira de praia. Pego junto, não tem problema nenhum. Porque na minha cabeça, serviço. Eu vou fazer algo, né? Eu vou atender algo. E no sepultamento, a mesma coisa. Descansa o viúvo, descansa isso, segura a pessoa. Deixa que eu resolvo isso. Josias, vai na funerária, trata a funerária, porque senão vão roubar você. Faço tudo. Enterro, vejo o que precisa. Acabou ali. Eu sou como Davi.
Vou tomar banho, tirar a roupa e vou seguir a vida, porque eu não consigo entender mais nada que eu possa fazer a partir dali. Vou estar do seu lado, mas não sei viver o luto. Não consegui, eu nunca vivi. E nem tenho respaldo bíblico. Alguém já achou na Bíblia alguma coisa falando sobre luto? Não tem respaldo bíblico. E não é direito você viver o luto? É. Também não tem nada na Bíblia dizendo que você não pode viver. Mas você precisa entender que cada um vai te atender no atributo que ele tem. Talvez eu seja a pessoa que vou chorar com você e rir com você. Não tem dificuldade com isso. Eu fico aqui na frente, vem um e fala: pastor, estou grávida. Oh, glória a Deus, vamos orar. Aí vem o segundo: pastor, estou com câncer. Vamos chorar junto. Tudo bem, mas eu preciso executar algo. Então, eu não estou aqui fazendo uma reunião de desabafo, não. Eu só estou localizando você, porque a gente vai falar de serviço do reino. E se você entender que você está servindo a mim, você vai se decepcionar. Porque na primeira vez que eu te frustrar, você vai falar: não vou na igreja. Ah, não vou trabalhar lá não. Ah, é assim que o pastor reage? Aí você não vai fazer. Comigo, com o líder, com o pastor auxiliar. Por quê? Todo mundo tem sua fraqueza. Todo mundo tem sua debilidade. Todo mundo tem uma área que não atua bem. Eu conheço poucos pastores, muito poucos pastores, principalmente no Rio de Janeiro, que lidem com funeral como eu lido. Porque eu fiz escola, gente. Enterrei filho, enterrei irmão, isso tudo em tragédias, né? Eu fiz escola, eu aprendi a fazer. Eu ensino meus filhos a irem no enterro da avó da amiguinha. Para quê? Vai no enterro da avó da amiguinha que você não está sentindo nada, para quando for o dia que for alguém importante para você, você saber como se comportar. Eu tenho essas coisas doidas. Eu ensino a fazer concurso sem precisar fazer. Para quê? Para no dia que precisar fazer, não estar nervoso. Ah, será que eu levei lápis? Será que eu bebi água? Será que eu fiz isso? Não, isso aí já entrou. Porque fez um monte de concurso que não dava em nada. Então eu vivo treinando as pessoas para a vida. Meus filhos são treinados para a vida. Essa é uma habilidade que eu tenho, mas eu tenho limitações. Então é importante você entender: eu tenho limitações, Josias tem limitações, pastor Tiago tem limitações, Marcela tem limitações, Diogo tem limitações. Nós vamos ter limitações. O que você vai aprender? A usar o que é bom de cada um. Hoje eu quero me alegrar. Vou chamar o pastor Arouca. Vai fazer um estardalhaço. Hoje eu quero resolver o problema. Opa, estou aqui na área. Pode me chamar. Hoje eu quero fazer algo com alguém que celebre. Marcela. Aprende a usar o que cada um tem de bom e guardar e proteger o defeito e a falha dessa pessoa. Porque se a gente não aprender isso é uma coisa que eu levei 56 anos para aprender. Estou te dando de graça. Se a gente não aprender a lidar com isso, a gente vai viver pulando de igreja para igreja. Por quê? Porque alguém vai te decepcionar aqui, queridão. Alguém aqui vai deixar a desejar com você. Ah, não, eu gosto do pastor. Eu gosto do jeito direto do pastor. O pastor é direto, fala. Alguns já foram, mas você que ficou. Só que aí eu vou falar para você lidar com o Diogo, com o Josias, que tem um jeito mais suave de falar. E aí você vai ficar assim: ah, não, eu gosto do pastor. Não aguento essa volta que eles dão. Tem gente que precisa falar com eles, tem gente que precisa falar comigo. E o que você vai fazer? Você vai honrar o enviado, honrando quem enviou. A gente funciona assim, querido. Amém? Entendeu bem essa abertura? Então diga assim: eu não sirvo ao pastor, eu não sirvo a pessoas, eu sirvo ao Senhor. Mas eu sirvo ao Senhor através de pessoas. Porque aquele que não ama o seu irmão não pode dizer que ama a Deus. Amém? Fizemos uma boa introdução? Você se localizou? Compartilhe esse vídeo com alguns amiguinhos. Gente que está pulando de galho em galho, que não sabe onde fica. Então a gente está falando vai falar esse mês inteiro sobre sacerdócio. E sacerdócio é servir a quem? Ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Como? O sacerdócio bíblico do Velho Testamento, ele serve ao Senhor de duas maneiras. Ele serve ao Senhor cuidando de pessoas, são apacentadores, pessoas que lidam bem com pessoas, e servem também cuidando das coisas.
não. Igreja, o importante são as vidas. Que bobagem ficar falando de cor de parede, ficar falando de qual material vai ser a cadeira. Não, eu sou espiritual, o importante são vidas. Vidas sentam em cadeiras. Vidas vêm, a cor da parede altera o culto para ela. O que nós vamos usar aqui altera o culto para muita gente. Porque se eu colocar aqui o que eu gostaria, que era uma tela se mexendo o tempo todo, porque eu amo movimento, as pessoas que têm dificuldade de concentração iam perder a palavra. Então, para com essa história de que quem cuida das coisas não ama as vidas. Porque quem cuida dessas cadeiras para elas estarem arrumadas, sem estar sujas, alinhadas, para você ter um lugar para sentar, está cuidando de coisas para atender a sua vida. Porque senão a gente entra naquele padrão de julgar o comportamento e o dom do outro. O que é mais importante na igreja? Quem ministra ou quem limpa o banheiro? Tu vai ficar numa igreja que o banheiro está cheirando mal? Para de graça, que não. Pode ser a melhor palavra do mundo, querido. Tu vai 3 vezes no banheiro, ele cheira mal, você vai falar, não vou ficar nesse lugar não. Lugar sujo. Prega uma coisa e vive outra. Quem nunca ouviu essa frase? Prega a excelência, mas faz de qualquer maneira. Então, não existe a parte mais importante. É um todo. O que existe é uma ordem de gerenciamento, que a gente chama de hierarquia, para que haja governo. Mas não existe o dom mais importante que o outro. Porque cada um vai ser cobrado de acordo com a sua capacidade do talento que recebeu. Lembra quando Deus, aquela parábola diz que deu, para um deu 1 talento, para outro deu 2 talentos, para outro deu 5 talentos? Todo mundo conhece? Alguém não conhece, para eu saber se eu preciso abrir? Todo mundo tem ideia do que eu estou falando. A Bíblia diz naquele texto que o Senhor distribuiu, o Senhor dessas pessoas, não o Senhor Deus, que ele representa o Senhor Deus, mas ali está falando de um Senhor de pessoas. Deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, ele cobrou de quem deu 5 para multiplicar para 10. Cobrou a quem deu 2 para multiplicar para 4. E do que ele deu 1, ele só queria 2. Mas esse 1 enterrou talento. Então, esse mês de serviço ao reino é para você não enterrar talento, porque você está olhando para o amiguinho. Ah, mas ele fala para multidões, eu só consigo falar de 1 a 1. Glória a Deus, querido. Porque tem gente para falar para multidões e tem gente que só recebe 1 a 1. Então, todos os dons são importantes na igreja. E a gente só amadurece uma igreja quando a gente consegue ver o dom e ver a fragilidade de cada um, entendendo que tudo é para o Senhor. E aí a gente vai conseguir orquestrar isso. Então Deus não vai te cobrar além da sua capacidade. Agora olha que notícia paralela complexa. A Bíblia diz que quem há muito é dado, muito será cobrado. Então antes que se envaidecer com todos os seus dons e talentos, fica atento, porque tu vai prestar conta de todos eles. Queria um amém agora. Sabe aquela história? Não, mas eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu faço tanta coisa, por que essa pessoa não consegue fazer? Porque o dom foi dado para você e você vai prestar conta dele. Se a pessoa só tem o dom, né, e eu não digo só desmerecendo, mas o dom dela é exclusivo para cozinhar, e ela faz a comida da cantina a ponto das pessoas saírem daqui impactadas, porque a gente é aqui da casa, a gente pode falar. Tem dia que você vai na cantina e você fala, uau. Tem dia que você vai na cantina e você fala, tá bom, é o que temos. Não é assim? É igual na nossa casa, né? Tem que comer o que está na mesa. Mas tem dia que a gente fala, uau, que comida legal. Tem dia que a gente fala, é de sempre, né? Cada um vai ser cobrado no talento que foi dado, no dom que recebeu. Então é muito importante que a gente entenda essa diversidade dos dons, essa diversidade de talentos, mas também a diversidade de fragilidade. Porque as pessoas são fortes numa área, mas elas vão ser fracas em outra. E se eu não entender isso,
eu vou perder a oportunidade de servir ao meu pai, cuidar dos negócios do reino. Porque o que você está fazendo aqui? Você está cuidando dos negócios do seu pai. Quando alguém perguntar para você, o que você faz? Você é só pastor ou você trabalha? Dá vontade de bater. Dá vontade de bater. Porque eu fui empresário durante 30 anos. E eu nunca trabalhei tanto no comércio como eu trabalho na igreja. Mas o que acontece? É um serviço subjetivo, então as pessoas não veem. E você? O que você faz? Querido, se você não tiver nenhum título, se você não tiver nenhum diploma, se você não tiver nenhuma carteira assinada, você fala o seguinte: eu cuido dos negócios do meu pai. Minha esposa dá essa resposta, porque ela largou a advocacia para ser diretora do Rema no momento de crise, por direção de Deus, amém? Ela vinha na advocacia, já tinha um chamado ministerial, chegou a um ponto que ela teve que escolher. Ela sentou comigo e falou: olha, meu coração está inclinado para isso. Eu disse: vai que eu seguro a onda. Não é fácil não, querido. Abrir mão da renda da esposa não é tão simples assim não. Mas eu sabia que era de Deus. E aí ela passou a ser diretora do Rema. E aí um dia ela encontrou com um amigo advogado que trabalhava no centro da cidade junto com ela. Ela falou: ah, você não advoga mais? Não. O que você faz agora? Como é que ela ia explicar que ela era diretora do Rema, do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que para as pessoas de fora é uma escola bíblica, não é profissão? Aí ela falou: ah, vai dar muito trabalho. Aí ela virou e falou assim: ah, eu agora cuido dos negócios do meu pai. Pronto. O pai dela é rico? O pai dela é poderoso? O pai dela tem muitas coisas para cuidar? Pronto, ela cuida. Ela falou isso: eu cuido dos negócios do meu pai. Gente, que resposta boa. Fica explicando para ímpio que você serve na igreja. Eu cuido dos negócios do meu pai. Diga comigo: eu cuido dos negócios do meu pai. Meu pai é rico, poderoso, tem um monte de coisa para fazer. Amém? Abre parênteses, pastor Calxang. Isso não dá a você liberdade de parar de trabalhar, porque quem trabalha não come. Amém? Eu só estou falando em termos de título, tá bom? Fecha parênteses. Estamos até aqui entendidos? Numa boa abertura? Glória a Deus. Diga: esse é o meu pastor. Eu escolhi. Eu podia estar em outro lugar, mas é disso que eu preciso. Amém? Glória a Deus. Então a gente tem o sacerdócio segundo a Bíblia, que vai dizer que é aquele que recebeu ordens sacerdotais e que ministra os sacramentos da instituição igreja. O sacerdote é um mediador entre Deus e os homens, pois atua como representante de Cristo. O que é o sacerdócio? Alguém que mostra para você como é no céu. Então, por isso que ele deixa o banheiro limpo, por isso que ele deixa o estacionamento funcionando. Por quê? Porque no céu tem ordem, no céu tem qualidade, tem excelência. Então a gente faz o máximo possível para trazer um pouco do céu para a terra. Por isso, não é vaidade que a igreja funcione bem, esteja limpa, tenha uma boa estética. Óbvio que a gente não vai priorizar isso diante das pessoas. Ela não é a prioridade, mas é para as pessoas. Então eu não separo coisas de pessoas. Amém? Isso atrapalhou a igreja durante muito tempo, porque as pessoas achavam que cuidar das coisas era futilidade, que o importante era cuidar das pessoas. Mas se você não tiver um gabinete limpo, você não vai atender ninguém não, querido. Se as contas da igreja não estiverem pagas, você não tem cabeça para aconselhar ninguém não, nem exemplo. Então, você entende que isso tudo está associado? Então, quem trabalha no estacionamento da igreja? Sacerdócio. Quem trabalha ali no estúdio? Sacerdócio. Cuidando do templo. Quem limpa as cadeiras, quem limpa a igreja, quem prepara o som, quem prepara o TI. E eu não vou abrir para você tudo que tem, porque a gente não tem tempo. Mas em breve, o organograma da igreja gigantesco vai estar ali para você ver no corredor. Tanta gente que trabalha para você chegar aqui e assistir um culto. E ó que às vezes você chega com o culto começado e sai um pouquinho antes para tirar o carro do estacionamento rápido. Porque você não quer gastar tempo. Deixa eu dizer, alguém gastou muito tempo para que tudo acontecesse. E essas pessoas são sacerdotes. Elas não são voluntárias porque elas não vêm quando querem.
Elas vêm no dia da escala. E se faltar 2 vezes na escala, vai ser chamado para conversar. A terceira vez, querido, vamos pensar no outro dia, numa outra fase? Por quê? Porque não é voluntário. Não é um serviço que eu faço se eu quero. Eu faço porque o Senhor me convocou. Eu faço para o Senhor. Eu faço porque o meu Deus é fiel e eu preciso ser fiel de retribuição a Ele. Amém? Você entende bem o que é sacerdócio, então? Tudo que se faz nessa igreja é sacerdócio. Em qualquer área que você trabalha, você está cuidando das coisas do Senhor. Na velha aliança, eram os levitas que faziam isso. Eles eram separados do trabalho, como as pessoas de tempo integral. Elas são separadas do trabalho para cuidar das coisas do Senhor e são remuneradas para isso. Nós temos aqui na igreja CLT, pessoas que são carteira assinada, mas as pessoas que estão aqui de carteira assinada, a gente não pegou num lugar de RH, não. A gente não pegou na internet ou aceitou o currículo. Não, são pessoas que amam as coisas do Senhor. A Simone limpa essa igreja, ela é zeladora dessa igreja, porque Deus mandou ela largar o emprego para estar aqui cuidando da igreja. O Jorge Cláudio tinha mecânica e largou a mecânica porque Deus disse para ele servir na igreja. Josias era professor, Tiago tinha o trabalho dele e eles deixaram porque o Senhor chamou eles para estar em tempo integral. Então, ou ministerialmente, ou de CLT, essas pessoas são pessoas que amam as cores do Senhor. Elas cuidam com zelo do templo. Elas cuidam com zelo. Isso é sacerdócio. Ah, mas é carteira assinada. Sacerdócio remunerado. Mas é sacerdócio. E os que fazem sem receber em espécie? Porque nada você não recebe, não. Porque você não é burro. Você não vai trabalhar para receber nada. Você não recebe em espécie. Mas recebe em bênção, recebe em palavras, recebe em bens espirituais. Porque você ia vir para cá para trabalhar de graça? Claro que não. Está fazendo onda, né? Para o ímpio. Não, você trabalha provavelmente para retribuir o que você já recebeu. Nem é pelo que você vai receber, é pelo que você já recebeu. Porque o teu patrão paga adiantado e paga bem. Amém? Paga muito bem, querido. Quem faz rema quer servir no rema. Por quê? Porque mudou a vida. Aí tu fala, meu Deus, eu tenho que retribuir isso de alguma maneira. O valor que eu paguei em espécie não paga o que isso fez com a minha vida. O pessoal que faz cursos de casais, a maioria quer trabalhar lá. Por quê? Meu Deus salvou meu casamento. Eu preciso retribuir isso. Então nós servimos pelo que nós já recebemos. Você está se localizando? O que eu estou fazendo com você? Eu estou eliminando as brechas por onde Satanás trabalha. Porque o seu amigo ímpio, às vezes o seu cônjuge, o seu familiar vai falar assim, vai para a igreja de novo? Vai viver enfiado na igreja? Quanto tu ganha para isso? Aí tu olha para a cara dele, com amor, tá? E fala assim, mais do que a Brahma te paga. Bem mais do que a Souza Cruz te dá. Porque às vezes a gente fica inibido, né? Ah, eu estou fazendo as coisas para o Senhor, eu sou fanático. Não, querido, você não é fanático, não, você é grato. Você já recebeu. E às vezes esse indivíduo que fala isso está usufruindo da tua bênção, usufruindo da tua aliança, ainda vem te perturbar. Mas fica tranquilo, teu Deus é bom pagador e é misericordioso. Amém? E aí eu tenho ali 480 versículos em 5 páginas. Vou mostrar para vocês a ministração de hoje. Ela começa aqui. Essa era a ministração de hoje. Eu passei o dia estudando, mas Deus mandou não abrir. Por quê? Porque eu preciso firmar uma base prática em você. Sabe por quê, querido? Que bom que tem a doutrina. Muito bom. E glória a Deus pela vida dos mestres, que normalmente fazem o culto de fundamento. Mas tem dia que você precisa ouvir como a vida é. Porque o diabo brinca muito com as suas emoções, com as suas expectativas. Eu vou fazer se... Não, você não vai fazer se.
você vai fazer pelo que você já recebeu. Amém? Quem aqui chegou inteiro para a igreja ou para Jesus? Levanta a mão. Inteiro, tudo bem. Minha casa estava boa, meu trabalho estava bom, eu estava feliz, eu estava vivendo do meu jeito, estava dando certo. Levanta a mão, por favor. Nenhum. Chegou tudo quebradinho. Arroz terceira? Pronto. Então tu está esperando o pagamento ou tu já recebeu? Então vamos parar de brincadeira e tirar as condicionais com o Senhor? Se fizer isso eu faço. Se fizer aquilo eu já fez. O Senhor já te pagou. Amém? Agora é só retribuição. E o seu serviço vai pagar o que você recebeu? Não. Quem pagou foi Jesus Cristo. Amém? Então estamos bem conversados? Livrei você de muito mimimi? Que bom. Glória a Deus. Então vamos para a pauta. Sacerdócio é serviço ao Senhor. Amém? E para não dizer que eu não ministrei nos 7 minutos que me faltam depois dessa introdução, eu quero que você leia, abra comigo em Salmos 92. E a ministração de hoje, como eu sou quem faço a escala, glória a Deus, se você quiser a vaga, fica tranquilo. Amém? É só me procurar no final do culto. Pastor, eu passo a fazer a escala para o senhor? Fica tranquilo, eu te mostro como faz. Tá bom? Tem que fazer o calendário da igreja, depois tem que receber o calendário de todos os ministros, depois tem que cruzar os calendários, entender quem prega aquele assunto que você crê que o Senhor mandou pregar. Aí tem que entender da vida pessoal de cada um, se ele encaixa com aquilo. Se você quiser, eu passo para você, fica tranquilo. Mas enquanto está comigo, eu vou escalar outro dia para eu pregar o que eu ia pregar hoje. Amém? Glória a Deus. Plantados na casa do Senhor. Salmo 92. Se a minha esposa estivesse aqui, sentada nessa cadeira, ela está se guardando para a ministração da noite, ela fala assim, meu Deus. É quando eu falo alguma coisa que eu acho normal e ela acha que é grosseria. Aí ela fala dali assim, meu Deus. É a mãe, né, que fica guardando o pai que fala as coisas. Querida, eu não estou tentando ser grosseiro com você, amém? Eu só estou sendo objetivo. Eu sei que a objetividade às vezes parece grosseria, mas eu estou dizendo para você a vida como ela é. De pai para filho. Papai voltou, amém? Estava de férias, você estava com saudade de receber uma chamada. Então vamos lá. Salmo 92 vai dizer, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Quem vai florescer nos atos do nosso Deus? Os que estão o quê? Fala alto. Não são os que estão de passagem, não? Não são os que vêm vez por outra? Não são aqueles que não têm compromisso, mas amam ao Senhor? Nem aqueles que estão em casa no seu relacionamento com Deus, porque com as pessoas é muito difícil? Não, aqueles que vão florescer, estão plantados. E eu não sei se você tem alguma experiência de jardinagem, mas para plantar algo, precisa extrair a raiz de um lugar e colocar a raiz no outro lugar. Ou colocar uma semente para que ela cresça e se enraize ali. Então, em primeiro lugar, no Senhor, sem raiz, a gente não floresce. Estou estragando a poesia do versículo, né? Estava tão bonitinho, salmos que você tinha em casa. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Só que eu estou invertendo. Só vai florescer quem estiver plantado. Porque a gente precisa entender que da seiva da terra só se tira estabelecendo raiz. E raiz precisa ser para sempre? Não, querido, para com esse negócio. Tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum de despedir ninguém. Sabe por quê? A nossa igreja tem um teto. Ela tem um teto, tem um limite que você vai chegar aqui. E vai que o teu chamado é maior do que isso. Querido, eu vou liberar você tranquilo. E só quero que você me atenda quando você estiver lá em cima, um chamado maior, que você lembre de mim. Mas a gente tem uma finalidade aqui. E pode ser que você esteja aqui para sempre, pode ser que você esteja por um tempo. Até porque é uma igreja com características de treinamento.
É natural que as pessoas passem por aqui, se aprimorem e vão para outro lugar. Ou que venham quebradas, se curem e retornem, ou vão para outro lugar. Não tem problema nenhum com isso. Mas no tempo que está, tem que ter raiz. Amém? Ninguém serve ao Senhor sem raiz. Ah, não, eu estou lá, eu ajudo. Quando precisa, eu vou. Quando precisa, eu vou, é visita. Amém, querido? Fala, pastor, o senhor não está sendo grosso, está sendo objetivo. Fala para me ajudar, gente. Mas sem estar plantado, sem ter raiz, querido, você não floresce não. Aí sabe o que acontece? 10 anos a criatura está lá. Sempre abatido. Sempre sofrendo. Sempre injustiçado. Sempre amargurado. Por quê? Estou aqui há 10 anos e ninguém me vê. É porque você não floresceu. Passa na rua e me diz que você não vai ver uma árvore cheia de flor amarela. Agora as outras você não vê mesmo não. Você passa direto. Não sabe se é mangueira, não sabe se é jaqueira, não sabe o que é. Se não tiver flor, se não tiver fruto, ninguém observa. Então, se você está lá, melhora a música, deixa mais animada. Se você está num lugar há muito tempo e ainda não floresceu, ainda não deu frutos, você não está plantado. E se você tem experiência, na minha casa não tem lugar para plantar no chão, só a grama da frente, que eu estou doido para tirar por causa do gado do vizinho, mas não tem, é tudo em vaso. Então eu tenho coqueiro em vaso, eu tenho trepadeiras em vaso, tem um monte de coisa lá em casa que a minha mulher cuida. E aí, sabe que pelo menos uma vez por ano ela tem que tirar essa planta, preparar a terra de novo. Ela fez isso agora, ela me pediu um dia das férias para cuidar só das plantas. E aí ela trocou aquela terra, trocou adubo, algumas ela trocou de vaso. Por quê? Porque elas estão plantadas, mas elas precisam ser revigoradas. Agora, uma semana depois, está tudo lindo, cheio de flor lá em casa. Porque elas foram tratadas, etc. Mas o primeiro ponto, elas estão plantadas. Então, se você não está plantado, você não floresce. Só floresce nos atos do Senhor aqueles que estão plantados na casa. Diga comigo, casa. Não é em casa. Não é no YouTube, querido, que estava assistindo até agora. O YouTube não planta. O YouTube é só assistir. Que bom pelo YouTube para a gente rever, anotar, ver o culto que a gente não pôde vir, conhecer outras cores. Mas isso não planta você numa casa. Você precisa estar plantado na casa do Senhor para você poder florescer nos atos de Deus. Amém? Então, eu preciso estar plantado. E aí, na velhice, darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos para a vida prática que eu preciso concluir. Primeiro lugar, eu trabalho no Senhor sabendo que eu tenho um futuro guardado. Guardado de quê? Não, querido, você vai ter sua previdência privada, você vai ter seu INSS, você vai cuidar da sua vida natural, mas você tem uma retribuição, uma garantia espiritual. Porque isso aqui é princípio e promessa. Porque tem muita gente que fala: não, na velhice eu darei fruto e serei cheio de seiva e de vigor. Tá, mas você leu o princípio? Essa é a promessa. O princípio é se você está plantado na casa do Senhor. Então esse negócio de igreja, de congregar, de servir na igreja, é a ideia dele. O que acontece? É quando a gente, querido, use isso para a sua vida para sempre. Toda promessa tem princípio. Porque às vezes a gente agarra só a promessa, né? Não, eu sei que Deus vai me dar abundantemente mais do que eu pedi, eu pensei. Mas tem um princípio antes.
Não adianta ficar só declarando a promessa de quem não cumpriu o princípio. Eu preciso entender que toda promessa tem princípio. A promessa de você ter uma velhice dando frutos é porque você está plantado na casa do Senhor. Você está numa igreja local, enraizado. Aí ele diz aqui, para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Então vamos analisar isso aqui. Como que na velhice você vai estar cheio de seiva e de verdor? Seiva eu tenho que buscar da terra. Verdor eu também tenho que estar. Porque se já tirou uma planta da terra e ela continuou verde, não, vai ficar marrom, não é isso? Você está verde ainda, significa que ainda na velhice você está plantado. Vou falar para o lado de cá para ver se anima mais. Ainda na velhice você vai estar plantado. O que significa isso? Em Deus não tem aposentadoria. Oh, que chato. Tem não, irmão. Amém? Não é por um tempo e depois ficar colhendo. É ainda plantado, ainda na velhice. Porque tem vovozinho e vovozinho que acha que já passou o tempo. Não passou não. Passou o vigor da juventude, mas chegou a sabedoria e a experiência. E essa garotada precisa, mesmo que ache que não, da sua sabedoria e da sua experiência. Talvez a gente tenha que mudar o jeito de falar, mas eles precisam. E aí ele diz, para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, ou seja, justo, e eu já estou fora do meu tempo. O Senhor é reto. Então o que nós temos que entender aqui? Quando você não está florescendo, não está verdinho, porque não está plantado, você está anunciando para o mundo que Deus é injusto. Joguei para você a responsabilidade agora. Porque se a sua vida não está florescendo, não está dando fruto, não está verde, e você está na igreja, as pessoas olham e falam assim, eu não quero servir esse Deus não para ficar desse jeito. Você está servindo a quem? Ao concorrente. Dizendo que o dono da sua empresa não paga bem. Aí as pessoas vão procurar no concorrente a satisfação que você não tem. Você está entendendo como é sério esse negócio de sacerdócio? Porque se eu não faço, se eu não estou florescendo, se eu não estou cheio de seiva e de verdor, e principalmente se eu não frutifico, eu sou uma árvore morta. Uma planta morta. Só que eu estou no vaso que eu digo que é a casa do Senhor. Estou lá eu, dentro do vaso, escrito lá, Deus que me deu. Estou eu lá, essa casa pertence ao Senhor. Estou eu lá no vaso, dizendo que eu estou na casa do Senhor. Dizendo, mas eu estou morto. Aí as pessoas olham e falam assim, eu não quero estar nesse lugar não, para ficar assim. Vou procurar o concorrente, porque o concorrente está me ofertando um monte de coisa. Porque o concorrente não faz propaganda ruim. Você já viu alguém barrigudo fazer propaganda de cerveja? E você já viu alguém tomar cerveja com frequência e não ser barrigudo? O concorrente sabe fazer propaganda. Por que o crente não sabe? A propaganda do crente qual é? É você cheio de verde, florescente e dando fruto. Amém, querido? Então, quando eu não estou assim, eu estou fazendo propaganda para o concorrente, levando as pessoas para o mundo, influenciando as pessoas a irem para o mundo. Quando eu falo mal de liderança, quando eu vou para a internet debater a fraqueza dos outros, quando eu vou falar mal de outra igreja, quando eu vou falar... Eu estou fazendo propaganda para o concorrente, a serviço do próprio cão. Olha o nosso compromisso como sacerdote. E as pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver que a gente está verde, que a gente está florescente e que a gente está dando fruto. Amém? Para anunciar o quê? Que o nosso pagador é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, se algum dia a sua boca abriu para dizer tantos anos na igreja e olha só o que eu recebi,
Tá rindo, mas eu sei que você já falou. Principalmente os mais cascudos, os que falharam, que tiveram decepções, largaram coisa no meio do caminho. Quanto tempo me dei tanto pela igreja e olha o que eu recebi. Você está a serviço do cão. Está servindo ao diabo, promovendo o trabalho dele em detrito à justiça do seu Senhor. Ainda que os homens não reconheceram, Deus sabe o que você está fazendo. E ainda na sua fragilidade, no seu erro, olha o dedo do profeta, baixa. Ainda na fragilidade do seu erro, porque o erro foi teu, Deus não falha, a palavra não falha. Em algum lugar você saiu da rota, ainda nesse dia Ele te deu o livramento e você está aqui para poder reclamar. Então, plantado, dando fruto, florescendo e verde, eu provo para o mundo que o meu Deus é reto e nele não há injustiça. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Vai eliminando aí todos os lugares. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o Deus que você serve, é para esse que você trabalha. Ele é galardoador, ele é justo, ele é um bom pagador. Amém, querido? Nós temos uma responsabilidade de mostrar para o mundo que o nosso Deus é reto, que o nosso Deus é justo, que ele é um bom pagador. Amém? Oh, glória! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.